Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. Vamos falar de algo que aparentemente parece simples, mas quando estamos imersos em alguma dificuldade, torna-se complicado ter esperança. Moramos num planeta de provas e expiação. Essa é uma das realidades ao qual o Espiritismo traz de novidade para o mundo a partir da publicação de O Livro dos Espíritos, porque é um ponto básico do Espiritismo, a pluralidade dos mundos habitados, e quando se estuda a pluralidade dos mundos habitados, se estuda a escala dos mundos. E nós moramos num mundo de provas e expiação. Outra coisa que o Espiritismo vem reafirmar em seus fundamentos é que a vida continua e ela não termina no túmulo. São verdades que nós espíritas abraçamos, entendemos, conhecemos, lemos em O Livro dos Espíritos, lemos na Gênese, lemos no Livro dos Médiuns, estudamos obras póstumas, estudamos o céu e o inferno, mas tudo isso está no campo da teoria. Por que está no campo da teoria? Porque é algo que sabemos, mas tememos. E tememos até com uma certa razão esta situação. Todos nós oramos sempre e pedimos para nós o melhor. Pedimos por nós e pelos nossos filhos, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, que lhes aconteça sempre o melhor. E aí cada um faz individualmente a sua conceituação de melhor, faz a sua conceituação de felicidade. Eu ouvia recentemente, assistia a um vídeo no YouTube. Aliás, o YouTube tem muitos vídeos de palestras espíritas excelentes. Se você tem tempo para assistir e está dando preferência para assistir o Rambo, né? Esses filmes modernos que quase não morre ninguém, né? Fica todo mundo sempre vivo, procure mudar o ambiente mental que você se alimenta na frente da televisão, porque isso interfere diretamente no seu dia, no seu cotidiano e na sua história. Isso também é um traço de espíritos que moram em mundos de prova e expiação. Nós nos encantamos em assistirmos cenas brutais e violentas que assolam a humanidade e às vezes são compartilhadas em nossos Facebooks, em nossos WhatsApp, em nossos grupos, e nós temos a indignidade, me perdoem o termo, de assistir e às vezes de compartilhar, como se o mal merecesse ser multiplicado de forma irresponsável. Se nós nos nutrimos de outras verdades, se nós alimentamos a nossa alma de outras informações, é prudente que tenhamos a cautela e o cuidado necessário sobre aquilo que multiplicamos, principalmente quando envolve a dignidade alheia, a vida alheia. Porque se fosse feito com alguém de nossa família, de nosso convívio, eu tenho certeza que nós nos frustraríamos muito. Então esta é uma tônica, é uma realidade que aqueles que aceitam uma fé, aceitam uma religião, aceitam uma crença, qualquer que ela seja, traz dentro de si uma mudança de atitudes. É preciso deixarmos de ser movidos pelas massas, por aquilo que todos fazem, entendem que está certo, e você tem que ser o diferente. Ser o diferente representa ter uma postura diferente, ter atitudes diferentes, e não apenas dizer que tem uma crença. Ter uma crença todos têm. Crer em Deus, a imensa maioria de todos os espíritos reencarnados neste mundo de provas e expiação, creem.
Metade do mundo aceita Jesus, a outra metade aceita Maomé, aceita Buda, mas se entrarmos na intimidade destas crenças, todas elas levam a Deus. E aqueles que se sentem crentes, confiantes e certos de que a vida continua e têm uma fé, demanda-se atitudes diferentes, posturas diferentes, comportamentos diferentes. Me permitam abrir um espaço até para isto, porque é notório como nós atualmente somos compelidos a agir sem pensar, a tomarmos caminhos dos mais diversos sem refletir o que estamos fazendo. Nós estamos chegando ao cúmulo de não ter tempo de pensar. Mas nos alimentamos insensatamente de inúmeras informações, porque nós precisamos estar contextualizados à humanidade. Mesmo que isto não nos altere o comportamento e não nos mude a esperança. Infelizmente, muitos de nós só vai dar conta de tudo isto quando bater o desafio existencial. E o desafio existencial não marca dia, não marca hora, não marca local. Ele pode cutucar-nos, chamar-nos a qualquer momento, a qualquer tempo, a qualquer instante, sermos convidados a um desafio existencial. Tenho certeza que se fosse fazer uma pesquisa aqui e agora, e perguntasse para você, para cada um de vocês, o que é felicidade? E fizesse outra pergunta, por que você reencarnou? E fizesse outra pergunta, qual é o seu Jesus? E fizesse outra pergunta, qual é o seu Deus? Provavelmente, todos dariam as suas respostas no seu entendimento, na sua forma de ser, mas levando em consideração o seu momento atual, tudo aquilo que lhe envolve, tudo aquilo ao qual você participa. E aí eu poderia fazer outra pergunta, o que você pediria a Deus? Ou o que você pede a Deus? O que você pede a Jesus? E nós espíritas pedimos a Jesus e aos espíritos, né? Pedimos para os bons espíritos, que os espíritos nos protejam, que os espíritos cuidem de nós. Hoje eu não posso ir no centro, vai lá, pede para rezar para mim. Olha, a grande questão é, o que você pede? E aí vem a outra pergunta, como você pede? Cada um de nós, ao ser chamados a estas reflexões, vamos começar a entender por que em O Livro dos Espíritos, na questão 918, Allan Kardec vem e nos traz os caracteres do homem de bem. Logo em seguida, na pergunta 920 e na pergunta 921, vem uma grande questão. Será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais os vossos ouvidos a voz do profeta? Não pronunciou ele que haveria prantos e ranger de dentes, para que os que nascessem neste vale de dores? Esperai, pois, todos vós, que aí viveis, causa antes lágrimas e amargo sofrer, e por mais agudas e profundas que sejam vossas dores, volvei olhar ao céu e bendizer, Senhor, por ter querido experimentar-vos. Este é uma afirmativa de Santo Agostinho. Santo Agostinho coloca este orbe em que nós vivemos, um vale de dores e sofrimentos. Será que é isto? Será que nós estamos realmente num vale de dores e sofrimentos? Será que nós nascemos com o propósito de pagar uma conta reencarnatória? Por que será que algumas coisas acontecem nos nossos convívios e não acontecem no convívio do vizinho? Por que será que algumas coisas nós somos chamados a responder e os outros aparentemente não são? O que será que é este planeta?
São perguntas que, se não tiver esperança, você não as responde. São perguntas que, se nós não transcendermos o olhar do momento presente para o momento futuro, você não responde. E por não responder, você não responde para você. E você, por não responder a si mesmo, ante aos exercícios existenciais que podem surgir, nós somos chamados e esmorecemos, fraquejamos. Somos vergados pela dor ao joelho. E aí nós paramos e perguntamos, por que que Deus fez isto comigo? Qual a razão de que isto veio bater na minha porta? E aí nós reportamos ao início. Nós espíritas acreditamos que a vida continua, que tem reencarnação e que moramos num planeta de provas e expiação. E nós jogamos por conta da expiação, por carregarmos uma carga histórica de religiosa de punição. Nós carregamos dentro de nós estes conceitos arraigados ao longo do tempo, que quando isto acontece, nós estamos sendo punidos pelo pecado que cometemos, pelo pecado que realizamos. E será que nós estamos sendo punidos? Será que Deus é este Senhor cruel que faz com que nós reencarnemos e Ele nos pune? Impõe sobre nós um jugo duro que nos chamam em determinados momentos da existência. Nós, às vezes, deixamos de olhar as dores do mundo. Existem muitas pessoas que passam pelos nossos caminhos e são invisíveis aos nossos olhos. Nós estamos tão preocupados que deixamos de ver a lágrima do outro. Nós estamos tão preocupados que bate à porta de pessoas queridas, próximas a nós, dores e angústias tão difíceis que levam, às vezes, a darem fim às suas próprias existências e nós não estamos atentos. O que será que estamos envolvidos cotidianamente que é tão urgente que não nos levamos a pensar que somos um espírito morando num mundo e que, se recebemos várias dádivas, é para que elas sirvam para alguma coisa. Nenhum de nós veio parar numa casa espírita hoje por acaso. Esse tema não foi escolhido por acaso. Nós não estamos falando de coisas por acaso. Mas nós também, ao realçarmos esta questão, é para mostrar para cada um de nós que aqui está nesta noite, a complicada situação de você adotar uma postura pessimista perante a vida. Ser pessimista é cômodo. Quer ver um exemplo legal? Eu escutei outro dia um filósofo falar, pessimista é aquele cara que não vai na reunião de condomínio. Vocês vão em reunião de condomínio? Que coisa mais complicada que reunião de condomínio? Aí você fala assim, eu não vou em reunião de condomínio porque não dá nada certo. Aí você não toma uma atitude de participar, aí o pessoal toma uma decisão, eu não falei que era assim mesmo? Nós pegamos esta realidade, eu estou pegando casos superficiais. O problema do país hoje é dos políticos. Como se cada um deles fossem parar em Brasília sem voto de alguém. O problema do país é a crise econômica. O problema do meu filho é a escola, e não sou eu que deixei de dar educação em casa para ele. O problema do meu filho é que ele é mimado, mas não sou eu que estou protegendo ele de tudo para ele viver frustrações e aprender a desenvolver que a vida é feita de tristezas, durezas, amarguras e fracassos. Eu vou na escola tirar satisfação com o professor quando ele chama a atenção do meu filho, porque onde já se viu é o meu filho. Como se o meu filho fosse o único espírito encarnado no mundo que tivesse pai e mãe. Então nós pegamos e tomamos determinadas atitudes
que não transcende a verdade religiosa que escolhemos. Nos fechamos neste aspecto, e aí a vida se torna amarga, cheia de dores, cheia de tristezas. O André Bordini, na prece final, na vibração maravilhosa que ele faz aqui todos os domingos, ele usa de uma frase muito significativa. Entre as várias, ele usa uma que diz assim: a solidão é muito triste. É duro viver só. Mas, às vezes, escolhemos atitudes de solidão, porque se relacionar com as pessoas dá trabalho. Você fala assim, não vou ter amigos, não vou fazer nada, porque, puxa vida, essas pessoas pensam diferente. Mas ainda bem que pensa diferente. E aceitar o diferente é parte da nossa responsabilidade de aceitar o outro do jeito que ele é. Nós idealizamos as nossas convivências e vamos fugindo, e vamos fugindo, e vamos nos ausentando, e vamos mergulhando dentro de nós, se isolando de tudo e todos. Outro dia eu vi um comentário, no mínimo preocupante. A pessoa estava preocupada com quantos cliques de curtido ele ia ter na publicação dele no Facebook. E ele não está preocupado com quantas pessoas ele vai conversar no seu dia. Nós temos uma ansiedade grande de publicar tudo, e estamos nos fechando. Estamos ficando ausentes, estamos nos isolando. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, diz aos espíritas, um dos maiores propósitos que nós podemos fazer pelo espiritismo é divulgá-lo. E quando nós divulgamos o espiritismo, nós acenamos para os outros, segundo a sua forma de ver e compreender, que somos realmente o consolador prometido por Jesus, não porque vamos resolver o problema das pessoas, não porque vamos resolver o problema dos espíritos, não porque vamos tirar alguém do vale de lágrimas, mas porque nós vamos oferecer, e quem oferece é uma pleide de espírito denominada Espírito Verdade, e quem oferece é o Espírito de Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, e quem oferece é o Espírito de Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Quem oferece é um Haroldo Dutra, é um Arthur Valadares. São todos aqueles que aceitam a tribuna espírita, ou aceitam a tarefa da mediunidade, e trazem para todos nós palavras que nos ajudam a lidar com a nossa própria emblemática existencial. E lidar com a própria emblemática existencial representa lidar com as próprias verdades. E lidar com as próprias verdades, às vezes, é incômodo, é desconfortável, é chato. É chato. Por que é chato? Porque mexe com a gente da nossa área de conforto. Nós queríamos passar pela existência em brancas nuvens. Nós não queremos ter problemas, nós não queremos ter dificuldades, nós não queremos ter contratempos, nós não queremos ser chateados, nós não queremos ser contrariados, nós não queremos ser, nós não queremos. Por que a gente não quer isto? Por que isto nós não queremos? Porque é natural que nós não queiramos algo que mexa conosco. Está tudo certo você não querer, mas não quer dizer que você não vai ter. E quando tiver, é por isso que precisa ter esperança. É aí que o Espiritismo entra e fala, tenha fé, tenha convicção, acredite, isto vai passar. E aí eu me lembro muito de uma música do Djavan, cantada maravilhosamente pelo Djavan, e eu tenho certeza que cada um de nós aqui poderia cantar parte desta letra, quando o Djavan diz assim, só eu sei, pelas esquinas por que passei, ei, ei, ei. E eu tenho certeza que cada um que está aqui esta noite, só você sabe as esquinas por que você passou, ei, ei, ei. E da onde você foi buscar forças para superar as esquinas da vida? Aonde você foi buscar energia? E aí entra o Espiritismo e te diz, você é um espírito reencarnado,
que já viveu outras vidas, está na atual existência, convivendo com outros espíritos, do qual você tem necessidades reencarnatórias. E estas convivências, às vezes, são amargas, áridas, ácidas, exigem lágrimas. As nossas convivências, às vezes, exigem coisas de nós muito duras, como perdoar. Como ter compaixão. Como ter tolerância. Como ter carinho e afeto. Mas queremos isto conosco. Queremos isto para nós. E é natural que a gente queira. Como diz William Shakespeare em um poema maravilhoso, ele faz uma afirmativa para a gente pensar. O que nós temos é o hoje. O amanhã é incerto. Então, se você tem algo para fazer no campo do perdão, vá ao ao Evangelho segundo o Espiritismo, e lá tem uma afirmativa que diz: concilia-te. Concilia-te. Nós temos extremas dificuldades de conciliação. Por quê? Deixamos de perceber a nossa característica de espírito imortal. Deixamos de entender o mundo que nós estamos efetivamente vivendo. Mas essa não é uma visão realista e nem é uma visão pessimista. A visão do pessimista seria aquela de que nada vai dar certo, que tudo vai ter problema, eu não falei que isso não ia dar, mas ele é inoperante. Ele fica acomodado, esperando que alguém faça. Então, se nós queremos ter uma visão realista, vamos fazer a nossa parte. E como é possível viver só no mundo? Todos nós, quando nascemos, recebemos a oportunidade de nos encontrar com uma fé. E quando nos encontramos com uma fé, fez o anjo generoso Gabriel de colocar em cada um de nós a capacidade de ter um lenço para enxugar as próprias lágrimas pelos caminhos da crença de que somos filhos de Deus e que a lei de Deus é uma lei de amor para com todos nós. E que por mais difícil que seja a circunstância, isto irá passar. Mas ele deu um lenço para que a gente enxugue a lágrima dos outros. Para que a gente tenha força de olhar para alguém e enxugar a lágrima. Isso é levar esperança. É levar para o próximo confiança. Mas além de verbalizar, em atitudes e ações. Em meios rejuvenescedores da alma. Porque é esta que irá continuar. É esta que irá perseverar, como nos afirma o Espiritismo. Então, ter esperança, ter confiança, é algo individual. Reencontre o seu projeto reencarnatório. Reencontre o caminho pelo qual você nasceu. Reencontre-se com o bem, reencontre-se com o amor, reencontre-se com Deus na sua vida. Porque lá na frente será o amparo firme que irá te sustentar ante todos os exercícios de um mundo de provas e expiação. E aí nós vamos compreender por que o Cristo diz: se tiveres fé como um grão de mostarda. Vocês já viram um grão de mostarda? Já olharam? Dirás a este monte: muda-te daqui para lá, e ele mudará. E às vezes o que nós temos que mudar é o nosso interior. Muitos de nós iremos sair desta casa espírita daqui a pouco e seremos assolados pelo cotidiano. Seremos assolados pela vida, seremos chamados às nossas rotinas. Mas a vida continua. E essas realidades também. E elas também continuarão fazendo parte. Então a mensagem do Espiritismo é uma mensagem de despertamento, é uma mensagem de esclarecimento. Eu olho para todos daqui
E compartilho com alegria a nossa conversa de hoje, porque eu também fico pensando profundamente, estou dividindo as minhas reflexões com vocês. E às vezes nos causa um certo desconforto. Mas este desconforto, ele vem da necessidade que a gente tem de estar bem, de se encontrar e de ter tranquilidade para entender algumas situações aos quais nós somos convidados, chamados ou participamos. Finalizando esta nossa conversa de hoje, eu usei como base para aquilo que estamos conversando o Livro dos Espíritos, item 918, 920 e 921. Usei também do Evangelho segundo o Espiritismo, o Mal e o Remédio, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 19. Usei também de Richard Simonetti, Pessimismo ou Realismo, que está publicado em um dos seus livros. E usei também um artigo de Joana de Ângeles, uma mensagem do Espírito de Joana de Ângeles, que está publicada pelo médium Divaldo Pereira Franco. Mas eu quero encerrar essa oportunidade que tivemos de estar juntos com uma frase que diz assim: com o tempo, a gente aprende que o tempo não volta atrás. Portanto, plante seu jardim e decore sua alma ao invés de esperar que alguém lhe traga flores. E você aprende que realmente pode suportar e que a vida tem valor e que você é um grande valor diante da vida. Que Jesus nos abençoe. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.